Estamos de volta. No programa de hoje estamos dando dicas de como melhorar as finanças do seu condomínio. Você viu o primeiro bloco? Foi muito bom, né? Ótimas dicas. Não viu? Volta lá na descrição e assista, porque vale a pena. Se já assistiu, vem comigo. Os nossos convidados de hoje são Gilmar Santos, especialista em finanças, trabalha numa grande administradora aqui em São Paulo, e Carlos Lopes, apresentador aqui da Conde TV, síndico 5 estrelas, síndico referência aqui em São Paulo. Carlos, eu falei que ia pedir mais dicas suas, você trouxe 2 no primeiro bloco, vai para a terceira. Vamos lá. Uma coisa que também eu acho que já virou meio que um mantra, apesar que tem muito síndico ainda que não segue essa regra. Não faz o mantra. Gente, manutenção e conservação é talvez a coisa que você mais necessita num condomínio, tá? Para fazer isso, você precisa ter recursos financeiros. Então, não substitua, não abra mão da manutenção preventiva, tá? Deixar a coisa rolar, e depois, quando quebrar, você conserta. Porque já está provado, manutenção corretiva é sempre muito mais cara do que a preventiva. E tem uma coisa, desculpa te interromper, mas que é curioso, que eu já vi muito, eu tenho vou fazer 24 anos atuando em condomínios, né? Com síndico, condomínios e tal, só cara de jovem. Mas a curto prazo, assume um síndico. Então vai lá, sai o Carlos experiente, assume o Gilmar. Ele corta todas as manutenções preventivas. A curto prazo, ele é aplaudido. Que maravilhoso, economizou R$5.000 por mês. Mas a médio e longo prazo, a conta chega triplicando. 2, 3 vezes mais caro. Infelizmente. E infelizmente é o que eu chamo o síndico populista, né? Ele ganha o aplauso naquele momento, mas lá na frente ele gera uma despesa absurdamente mais alta para o condomínio, tá? Então não adianta a gente querer reinventar a roda. Manutenção preventiva é melhor e mais barata para o condômino, para o condomínio. Então, por que não adotá-la, certo? Então, esse é um ponto que eu entendo que todo e qualquer síndico que queira realmente gerar economia para o seu condomínio, ele tem que ter um plano de manutenções dentro das normas da ABNT. Você tem vários tipos de manutenções que você tem que seguir as normas da ABNT. Eu já vi, acredite se quiser, eu já vi síndico de condomínio de grande, digamos, alto luxo, que economizava na limpeza de caixa d'água. Juro por Deus. Aí você fala, peraí, gente, fazer a limpeza da caixa d'água é de 6 em 6 meses. Você está economizando... É obrigatório. É a saúde dos seus condôminos. Ah, não, mas isso aí, a caixa fica tampada, não entra nenhum tipo de sujeira. Gênio. É o gênio. Um outro ponto também que eu acho que é interessante colocar aqui para os nossos internautas que estão nos assistindo, dentro do possível, aí depende muito das características e da viabilidade técnica e física, procurar fazer algum projeto para água de reuso, tá? Hoje já é natural que os novos lançamentos, os novos condomínios já trazem esse mecanismo, né? Uhum. Mas ainda muitos condomínios antigos, se você tiver condições técnicas e condições, espaço físico, pense num projeto de água de reuso, principalmente aqueles condomínios que têm grandes áreas verdes, porque o que você pode gerar de economia, né, de água para fazer, né, a rega do jardim, para fazer a limpeza daquelas áreas, realmente vale a pena. Isso não está se colocando aí para condomínios com 20 unidades. Sim, nem nada. Maiores. Estamos falando de condomínios clube, grandes Além de empreendimentos. ser uma ação ecológica. Né? Ecológica, exatamente. Pensando ambientalmente responsável. Exato, pensando nos nossos filhos e netos. Você falou sobre manutenção, eu acho que é interessante que a manutenção, além de trazer economia, quando bem feita, né, esse plano de manutenção, e traz 2 grandes benefícios. Primeiro que é a comodidade, né? Porque você vai pegar um elevador, tá quebrado, você não tem comodidade. Você vai na sauna, tá quebrada, você não tem comodidade. E a segunda é a segurança, porque um portão quebrado traz vulnerabilidade para o condomínio. Então, além da questão econômica,
de fazer um planejamento de manutenção preventivo também traz esses dois benefícios. Gilmar, fora do ar, você falou para mim se podia dar uma dica, eu falei que acho excelente, por favor. Sim. Hoje, quando a gente faz as manutenções, seja corretiva, preventiva, até mesmo serviços terceirizados, a gente pede a nota fiscal, que é para a gente fazer a prestação de conta ali e mostrar para todos ali, seja virtual, seja física. Dentro dessa nota fiscal, a gente tem os recolhimentos de impostos, PIS/COFINS, INSS, ISS, todos esses impostos, eles geram um crédito ao condomínio. Então, é uma receita extra que o condomínio pode ter. Não são valores astronômicos, mas não deixa de ser uma receita. Hoje também a gente já tem algumas empresas de recuperação de crédito de INSS sobre a folha, que também geram para condomínios grandes, como a gente está falando, condomínios de clube, condomínios que têm uma quantidade, uma volumetria grande de funcionários, gera uma receita bem lucrativa. Aí vale a pena ressaltar que outro dia um condomínio tinha um valor de R$1 milhão de retorno. Imagina que maravilhoso, R$1 milhão. Aí o cara falou assim, eu não devia estar feliz, eu devia estar triste porque foi recolhido errado. Aí o especialista que estava na reunião falou o seguinte, sabe quantas regras tributárias mudaram no país nos últimos 5 anos? Nossa. Aí o cara falou, eu não me lembro agora, mas era tipo assim, 15 mil. Então assim, nenhuma administradora, escritório de contabilidade vai nas principais, mas as miúças, então assim, existem hoje empresas especializadas com software, com inteligência artificial, e aí você tem recuperações tributárias no valor de 1 milhão. Eu já vi de 1,5 milhão, condomínios grandes, lógico. Condomínios menores, 50 mil, 70 mil, 80 mil. É muito dinheiro e acho que é um alerta bem bacana. Tá gostando do programa? Já deixou seu like? Você segue o nosso canal? Você já compartilhou a gente para os seus amigos? Nos ajude a disseminar informação de qualidade. A gente está disponibilizando para vocês mais de 1.800 vídeos, mais de 8 programas semanais e estamos também, não só o Condomínio em Pauta, né, os demais programas da casa, e estamos também nas principais plataformas de podcast, aí sim, com Condomínio em Pauta, e além do Bloco 1 e Bloco 2, nós temos um extra exclusivo para quem está na plataforma, contando alguns cases bem bacanas para vocês. Temos mais dicas aí, Carlos? Olha, uma que eu entendo que ela é bastante interessante, mas para isso você precisa do envolvimento dos condôminos, dos moradores, tá? Que todo mundo sabe, já falamos aqui, gasto de água não é apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista ambiental. Principalmente para aqueles condomínios que a água não é individualizada, né? Também se aplica aos condomínios com leitura individualizada. Mas você fazer campanhas de conscientização de consumo de água. Por que eu falo isso? Muitas das vezes as pessoas têm uma sensação equivocada de que eu tenho um consumo de água que não se adequa ao tamanho da minha família. São 3 pessoas e eu consumo 60 metros cúbicos de água. Realmente, é um absurdo a conta de 60 metros cúbicos para 3 pessoas. Mas não necessariamente isso está vinculado ao número de pessoas, mas sim aos hábitos da família. Se são 3 pessoas e eu falo isso porque eu já vivenciei esse caso, se são 3 pessoas que têm banheira de hidromassagem nos banheiros e todas elas têm o hábito de tomar um banho de hidromassagem todos os dias, uma banheira tem aproximadamente 130, 140 litros de água, multiplica isso por 3 pessoas por dia. Então, por que eu falo isso? Óbvio que estou falando aí um exemplo bastante extrapolado, né? Mas, se você consegue transmitir, fazer campanhas de conscientização, explicando para as pessoas como elas podem, pequenas ações dentro do apartamento, que possam fazer com que essa conta de água baixe ainda mais, isso também acaba ajudando. Por quê? Porque a gente sabe que, normalmente, isso é pura prática, tá? Quando você tem um condomínio que a leitura é conjunta, ou seja, o condomínio rateia a conta de água entre todos, e você faz o projeto de individualização dessa leitura, a média é que nos primeiros 3 meses a conta geral do condomínio cai em 30%, em média. Porque você começa a ter consciência porque as pessoas começam a pagar do próprio bolso por aqueles desperdícios que elas fazem. Então, se você conseguir fazer estas pessoas terem esta consciência através de divulgação, de campanhas, e elas conseguirem economizar antes de precisar pagar, melhor ainda. Uma dica, parece idiota, mas que pouca gente
ou muita gente não sabe, e faz muita diferença, é o quanto você usa o gás da sua casa. Se você, normalmente, o aquecedor de passagem, o pessoal deixa no 45, aí liga um pouco da fria e um pouco da quente. Se você baixar para 41, por exemplo, e daí você vai ligar só a quente, não vai ligar a fria, você vai ter uma economia, sei lá, às vezes de 50%. É isso Então mesmo. você vai sair de 300 para 600, ou no caso de 600 para 300, ou algo similar a isso. É exatamente E é isso. muito dinheiro, e é muito consumo. Se você me permite, vou entrar na sua dica. Eu acho pouquíssimo provável que alguém consiga tomar banho a 45 graus Sim, de ninguém água. consegue. Você simplesmente queima a pele. Eu vou me usar como exemplo, tá? No verão, eu consigo tomar banho. Eu não abro a minha água fria. Já há 10 anos que eu não abro água fria. Eu consigo tomar com o chuveiro ligado, o aquecedor, no verão, 35 graus. Não preciso de mais nada. Na verdade, às vezes preciso abrir água fria para esfriar um pouquinho Sim. mais, porque é o mínimo. O meu aquecedor não baixa de 35. Tá? E no inverno, eu ponho 38, 39 graus, só água quente. Porque senão você está gastando dinheiro com gás para aquecer a água e gastando água fria para esfriar a água. Desperdício É um para desperdício, não tem necessidade. Vou chamar um quadro que é Aplicando Advertência e volto para as dicas finais de vocês. A advertência hoje vai para você, síndico, que toca o condomínio como dá para ser tocado. Pegou o condomínio como síndico, vai tocando ele, olhando ali o previsto, realizado, e não faz um olhar mais de especialista. Aonde eu posso economizar, aonde eu posso gerar receita, aonde eu posso otimizar aquele condomínio, como que eu posso melhorar as finanças. Hoje você tem várias possibilidades, você vê condomínios similares com custos totalmente diferentes e com valores muito maiores ou menores dependendo do síndico. Então, síndico, seja um especialista, estude, vá atrás e aplique no seu condomínio. Você vai fazer a diferença para muita gente e aí sim você vai ser um síndico com S maiúsculo, como todos devem ser. Gilmar, tem alguma dica final para dar para a gente? Sim. O síndico tem que acompanhar o condomínio, né? Um tocante aí, como um todo. Olhar o fluxo de caixa, acompanhar, que nem o nosso amigo aqui falou, todas as despesas recorrentes, renegociar contrato, se fazer presente no condomínio. Ele se fazendo presente no condomínio, toda a harmonia e a questão de caixa ali do condomínio, eu acho que dá um andamento legal. Parabéns, sua participação foi muito boa. Muito obrigado, viu, Ricardo? Obrigado, Gilmar. Carlos, alguma dica final para os nossos internautas, telespectadores, como você quiser chamar? Não é nenhuma dica, é mais um alerta. E pode parecer uma coisa assim tão boba, mas eu já vi situações e até com uma certa recorrência. Gente, não importa se o seu condomínio tem 50 mil reais no caixa ou se ele tem 500 mil. Dinheiro não é para ficar parado na conta bancária. Muito tá? bom. Só quem ganha isso é o banco. Então, pegue aquela reserva que você sabe que não é usada mensalmente, porque o que você tem de arrecadação mensal é para as despesas ordinárias. Pegue aquele valor e faça uma aplicação. De preferência, uma aplicação conservadora, porque condomínio também não dá para ficar brincando com o dinheiro do condomínio, querendo investir em Bitcoin e outras coisas do tipo, tá? Até porque você é o responsável se a coisa não der certo. Então, faça aquele dinheiro render. Não importa se está rendendo 50 reais por mês ou se está rendendo 1.000 reais por mês, mas faça ele render, não deixe ele parado na conta do banco. Excelente dica final. Não vou te elogiar. O cara já tem um programa na casa, é o mínimo que ele tinha que fazer é fazer essa excelente apresentação. Aliás, o que eu vou falar é, se você não conhece o Condomínio Informal, que vai ao ar às quintas, você falou? Isso, quintas-feiras. Quintas-feiras, meio-dia, é muito bacana, eu já participei algumas vezes, é um programa bem legal, com ele, com a Vanessa, com o Rogério, com a Priscila, é bem bacana e acho que é o mais divertido dos programas que a gente tem aqui. A gente tenta fazer o máximo. Muito obrigado. Mais uma vez, eu que agradeço pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Honra é nossa. E você que está no YouTube, vai lá para a plataforma de podcast, no Condomínio em Pauta, que tem um extra exclusivo para vocês. Então nos vemos ou nas plataformas de podcast ou
na Ponte TV no YouTube. Semana que vem com mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a gestão. Até semana que vem.